Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Mural da Manhã, nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. Espero que todos estejam bem. Voltei recentemente de São Paulo, então quero dar novamente muito feliz de estar aqui no Mural da Manhã, de volta com a programação, com muita informação e sempre com muita cultura, porque para nós é imprescindível jornalismo está indissociado de cultura, do cinema e de tudo que se produz em relação à cultura no nosso país, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje no Mural da Manhã, recebendo Luísa Botelho, que é diretora, roteirista e produtora. Seja muito bem-vinda, Luísa, ao Mural da Manhã. Bom dia a todos, é um prazer. Obrigada por me receber aqui no Mural da Manhã. Estou bem animada. Luísa, ela, além de diretora, roteirista e produtora, esteve por conta disso agora em maio, nos dias 13 a 24 de maio, no Marché do Filme, que é o maior mercado, encontro internacional de filmes e profissionais do cinema no mundo, e acontece durante o Festival de Cannes. E a gente vai falar hoje sobre o seu novo filme, Saudade, que foi exibido no Marché do Filme e que tem a direção da Luísa e foi co-criado com seu pai, o cineasta Joel Zito Araújo. Luísa, para começar, gostaria que você nos contasse sobre esse filme, sobre o que conta a história Saudade. Claro. O Saudade, ele é um longa de ficção, a gente está na fase de desenvolvimento dele, estávamos apresentando ele para investidores, coprodutores ali no Marché do Filme, e é um longa sobre um imigrante brasileiro que morou a vida toda nos Estados Unidos e agora, aos seus 70 e poucos anos, ele descobre que ele tem um câncer terminal e ele decide voltar para o Brasil e fazer uma viagem de recordações, né, para revisitar os amigos, os amores, e ele decide contratar um motorista, um sobrinho dele para ser motorista dele, que acabou de ser deportado dos Estados Unidos. Então a gente tem esse clash de realidades e de visões de mundo, porque por um lado o sobrinho dele tá querendo voltar a todo custo, tá iludido pelo sonho americano, e por outro ele viveu esse sonho americano e descobriu que o que realmente importa são as relações humanas. Então é um filme bem profundo com essas divisões de gerações e de conexões e tudo mais. E como foi exibir esse filme no Marché do Filme? Inclusive, eu queria que você falasse sobre o que é e o que é também o Afro-Cannes, quando foi criado, o que significa para o cinema mundial. Sim, claro. Olha, compartilhar essa história e esse projeto no Marché do Filme foi realmente muito incrível, e principalmente porque esse ano o Brasil foi o país de honra no Marché do Filme, né? Que é, para quem não sabe, o Marché do Filme é o mercado dentro do Festival de Cannes. É um mercado onde produtores e realizadores e também investidores, eles vendem e compram projetos, né? Onde as coisas para o filme chegar no Festival de Cannes, antes ele passa pelo Marché do Filme. E poder apresentar esse projeto lá foi, assim, não só uma honra, mas também foi muito emocionante, porque a gente estava em foco, assim, o Brasil estava em foco, né? E tanto o governo federal quanto o governo estadual, municipal fizeram um trabalho muito bacana de dar uma plataforma bem bacana para muitos produtores estarem lá. Foram quase 300 produtores brasileiros, de norte a sul do Brasil. Então, foi uma emoção muito incrível e as pessoas estavam muito receptivas, assim, realmente o cinema brasileiro ele está em foco no mundo, é inegável. Eu fui, inclusive, para a estreia do filme do Kleber Mendonça, né, O Agente Secreto, e o filme não é de chorar, mas eu chorei horrores, porque foi emocionante estar lá, passeando ali naquele tapete vermelho e vendo aquela comoção e o foco que a gente está recebendo, né, internacionalmente. E o Afro-Cannes é uma parte dentro do Festival de Cannes que acontece para dar destaque para realizadores da diáspora africana, né? Então, eu fui palestrante de dois painéis lá e realmente, assim, eu acho que eu não tenho palavras para explicar a emoção que foi tudo que eu vivi
10 dias ali em Cannes. Que legal, Ivra. E a gente colocou na nossa chamada de hoje: saudade leva o cinema negro ao machê do filme. E aí fica uma pergunta: o que é cinema negro? É quando ele é feito por pessoas negras, produzido, escrito? Isso tem relação com o conteúdo? Ou seja, o que significa cinema negro? É uma ótima pergunta. E eu acho que eu tenho que, antes de responder isso, eu tenho que falar para quem não sabe que eu sou filha do Joelzito Araújo, né? Que é um realizador negro que, enfim, é bem celebrado aqui no Brasil e também internacionalmente. E crescendo, sendo filha do meu pai, né? Crescendo e assistindo as novelas, assistindo os produtos que antigamente não tinham representatividade nenhuma, né, negra. Eu cresci com esse olhar de compreender o quanto que é importante a gente a gente ter representatividade não só na frente das câmeras, mas também atrás das câmeras. E para mim o cinema negro, ele engloba tudo isso, ele engloba não só atores negros, né, na hora que a gente está assistindo filmes, mas ele também engloba realizadores, a equipe técnica negra, histórias que refletem de forma mais honesta e sincera toda o espectro da dimensidade, né, da dimensão e da profundidade que é ser negro, não só no Brasil, mas também na diáspora africana, em todos os países onde temos, né, pessoas negras, que são muitos, e que quando a gente começa a visitar e a gente começa a conhecer, a gente começa a ver que existem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Então, o cinema negro, ele é esse ponto de união de toda a cultura negra pelo mundo todo, né? Então, Saudade, por exemplo, é um filme em que os personagens são todos, né, maioria negra, e conta de uma história realmente é, de masculinidade negra, né? A masculinidade negra no mundo, porque são pessoas que viveram o que é ser imigrante, né? Num outro país, nos Estados Unidos, que hoje em dia a gente tem o Trump, que está fazendo muitas enfim, ele tá muito contra os imigrantes, é uma política muito racista, muito xenofóbica. Então, é um filme que trata exatamente disso. E quando o filme foi escrito, já se haviam o aumento, né? Porque sempre aconteceu as deportações nos Estados Unidos, mas essa guerra contra os imigrantes de Trump, ou foi anterior à ideia da história? Aí, então, o conceito da história, eu acho muito interessante como que o cinema, ele tem os seus momentos, né? Essa história, ela veio pra gente já faz alguns anos, na verdade, e antes da imigração estar tão em pauta, a imigração sempre está em pauta, mas por conta dessas políticas do Trump, ela está mais em pauta ainda hoje em dia, né? E é um projeto que a gente escreveu, a gente tentou captar assim, ele ficou um pouco na gaveta. E agora eu percebo que ele está querendo nascer, né? Assim, desde o fim do ano passado, a gente está tendo muitas pessoas que leram o projeto lá atrás falando: e aquele seu projeto? E aquele argumento é tão bom, o que aconteceu com aquilo? E aí, em março, eu sempre confundo março e maio. Em março, o projeto ganhou um prêmio no Festival de Toulouse, no Cine Latino Toulouse, na França, que é um prêmio para filmes em desenvolvimento, né? Que foi inclusive o que nos permitiu apresentar o projeto no Marché do Filme, no Festival de Cannes. E tem desde então, muitos colaboradores, muitas pessoas estão entrando dentro do projeto. Então, o projeto, por isso que eu digo que o cinema tem um tempo próprio, né? Às vezes a gente escreve algo que está um pouco à frente do nosso tempo, mas quando chega a hora, esse bebê começa a querer dar sinais muito claros de que quer nascer. E é isso que está acontecendo com Saudade, assim, é até um pouco mágico e místico, eu acho, o quanto que histórias de repente decidem que é a hora e elas
batem na porta e falam, e aí? Lembra de mim? É isso que o Saudade fez pra gente. Que legal. E aí, falando sobre financiamento, né? Como o financiamento do cinema negro brasileiro? Quem financia? Quais são as produtoras? Então, isso é uma conversa muito bacana, porque eu acredito que a gente no Brasil, as pessoas que estão um pouquinho mais longe da cultura, né? Às vezes a gente não entende o quanto que é importante ter financiamento e investimento público, né, para a nossa cultura brasileira. E esses filmes que tratam de histórias mais profundas, que revelam um país, né, o Brasil profundo, a verdadeira face do Brasil, ele normalmente precisa de financiamento público, né? Então, essas medidas, né, os editais, o FSA, todas as medidas públicas, elas são extremamente essenciais para a gente poder fazer cinema no Brasil. E elas voltam para a sociedade porque cada dinheiro, cada real que é gasto, né, com o cinema, ele fomenta, fomenta a comercialização no Brasil. Então, não são só os profissionais que estão sendo contratados, mas também são hotéis, são restaurantes, são transporte público, né? O Brasil ele fomenta muito, traz muito em termos de recurso para a sociedade, né? Em termos práticos mesmo. E aí quando o filme sai e vai para as telas, como por exemplo o filme do Kleber Mendonça, né? O Agente Secreto, que ganhou 2 prêmios no Festival de Cannes, ou o filme do Walter Salles, que ganhou um Oscar, ele também traz de volta para a cultura brasileira, porque aí a gente tem investidores do mundo todo que querem investir na gente, né, que querem investir na nossa cultura, que querem abrir as portas para os brasileiros que estão indo para lá, que querem fazer negócios com o Brasil, não só no cinema, mas também quando a gente consegue mostrar a nossa soberania nacional a nível internacional, o mundo se volta para a gente e quer voltar e trazer, né, de volta também investimentos para a gente. Então, é um investimento público que reverbera de muitas formas, não só para a cultura, mas também para a população brasileira. Interessante você falar sobre a necessidade do investimento público e financiamento público. Eu estive no encontro em São Paulo das mídias livres, mídias independentes, pontões de cultura e também coletivo do software livre. Um dos pontos foi o financiamento e tinha uma pessoa, um cineasta, que trouxe muito da experiência do financiamento do cinema, do audiovisual, através da Ancine, e como a gente poderia pensar uma criação de um financiamento público para o jornalismo e para a comunicação inspirado, né, nos moldes do financiamento do audiovisual. Então, é realmente uma conquista não só das pessoas, trabalhadores da cultura, mas de toda a população brasileira. Luísa, eu queria te perguntar quais suas influências no cinema, com certeza a influência do seu pai, né? Mas que outras influências você tem e que outros países você vê que tem tido assim uma produções do cinema negro desse tipo de abordagem que estão assim que são influências para você? Sim, claro. Claro, meu pai é uma influência indiscutível, inegável. Eu acho que a nível nacional, a gente tem muitos diretores muito incríveis, que estão fazendo filmes, né, atuais, inclusive. O Kleber Mendonça é uma influência. O Gabriel Martins, né, que fez o Marte 1, que é de BH. Junto com a Filmes de Plástico, né? Eu acho que todos os diretores, na verdade, da Filmes de Plástico são uma grande influência, porque eles fazem esse cinema negro e esse cinema muito real, assim, né? Que retrata a minha avó, os meus tios, os meus primos. Eu vejo a minha família ali naquele cinema, minha família de BH e do interior de Minas. Ana Mulaert também é uma grande influência para mim. Eu acho que é uma mulher diretora que faz filmes assim muito fortes, muito
profundos e que também entretém, né? Ela consegue misturar arte e entretenimento de uma forma muito bacana. E a nível internacional, enfim, eu tenho essas influências assim mais como o Wes Anderson, né? Eu acho muito interessante a forma que ele usa os cortes e as mudanças de câmera e os enquadramentos ou o que não está em enquadramento. O Quentin Tarantino, enfim, que ele é histórico. Então, assim, eu acho que tem muitas o cinema ele tem muitas pluralidades, né? E eu acho que no Brasil a gente tem, principalmente nessas gerações mais recentes, a gente tem a pluralidade de diretores e diretoras que estão vindo de lugares diferentes, contando histórias diferentes, né, com cores e sabores diferentes. Então, são muitas influências aí. E o que você aprendeu fazendo o filme Saudade? Olha, o que eu tenho aprendido, né, porque a gente ainda tá nesse processo, tem sido, então o filme ele tem uma junção da minha própria história, né, com o meu pai também, né, ele é co-criador do filme. Eu morei nos Estados Unidos por muitos anos, eu acabei de voltar para o Brasil, né, recentemente, e eu fui, então eu vivi essa experiência de ser imigrante, né, de estar fora do seu país e de construir uma vida e compreender até onde os sonhos são sonhos ou até onde os sonhos são ilusões. Então, eu trago muito essa perspectiva da pessoa que foi imigrante, né, que decide retornar ao seu país, que compreende o quanto que as nossas raízes, elas são... elas são o que nos sustenta, né? E elas, por mais que a gente more fora por muitos anos e que a gente fale perfeitamente a língua, que a gente se insira naquela sociedade, no fim do dia, eu acho que o que eu aprendi durante esses anos é que ser brasileiro é impagável, assim, a nossa cultura, né, a nossa conexão aqui que a gente tem humana, o que a gente tem a oferecer em todos os níveis, eu acho. Por mais que a gente tenha problemas, claro que o Brasil, né, a gente tem 1 milhão de problemas, mas no fim do dia a gente é brasileiro e estar no nosso país é muito gostoso. E eu tenho aprendido a parte da masculinidade negra, né, com o meu pai, que é um homem negro, então ele traz esse lado, né, das questões que são questões muito únicas de masculinidade negra que claramente eu não tenho lugar de fala, mas que tem sido um aprendizado muito bacana também. Algo que aparece no filme, né, pelo que eu li da sinopse, é a questão geracional, né, essa troca geracional. E isso acaba acontecendo na própria produção do filme em relação a você e ao seu pai, né? Como que isso aparece na obra? E como foi como é, né? Porque não foi apenas nesse filme, mas como que é essa troca de aprendizagens entre um e outro, né? Porque eu acho que não só tu aprende com ele, mas ele aprende contigo. Sim, sim. É muito bonito, né? Assim, é muito bonito e é difícil também. É, eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo com o amadurecimento, né? Cada vez mais eu vou compreendendo o quanto que as dificuldades elas são possibilidades de crescimento, né? Que a gente tem. E claro, assim, né, o conflito de gerações e o aprendizado de gerações, ele vem para os dois lados e é muito interessante porque, é, por um lado, né, eu aprendo com meu pai, com a luta dele, com tudo que ele passou, com tudo que ele sabe, né, ele tem um conhecimento né,
ele sempre vai ter mais de 30 anos à frente de mim. E eu acho que eu trago para ele são novas perspectivas de mundo, né? Eu acho que cada geração que vem vem com o seu próprio chip, né? Com o seu próprio sua própria visão, que é diferente. E eu compreendo, por exemplo, também que as gerações que estão vindo agora, né? Agora eu tô com 39 anos, né? As gerações dos 20 e poucos ou dos 19 também já tem uma outra visão, tem uma outra compreensão e tem muita coisa para agregar também, né? Eu acho que a gente está por mais que às vezes eu me preocupo um pouco com as questões climáticas, com o quanto que a gente está destruindo o planeta, eu tenho muita fé de que a gente vai conseguir encontrar alternativas, porque essas novas gerações elas estão vindo com uma perspectiva diferente também, né? Sobre o trabalho, sobre as conexões, sobre o meio ambiente. Então, eu acho que faz parte ter a troca ela é rica, né? E faz parte ter esses clashes também de uma geração achar que é melhor do que a outra. E Luísa, por que você faz cinema? Olha, eu brinco que eu faço cinema por falta de criatividade. Porque eu cresci no set, né? Assim, meu pai, quando eu era pequena, ele não tinha babá, ele me levava para o set e eu ficava ali perguntando o que que é isso, é uma câmera, né? Pegando carona com a van da produção para ir pegar um salgado na esquina, perguntando que horas que a gente ia, né? Depois de 30 takes de alguma coisa. Então, essa é uma brincadeira que eu faço, mas eu acho que, na verdade, porque eu acredito que o cinema ele é uma forma de repensar o mundo, né? Eu acho que eu verdadeiramente acredito que a nossa sociedade, da forma que a gente vive, ela foi criada por nós, né? O fato da gente estar falando por um computador ou um celular agora, né? Tá na internet, quem criou foi o homem, né? Todas essas coisas. Da mesma forma que a gente criou dessa forma, a gente pode criar de outras formas. E eu acho que o cinema é uma ferramenta potente de mudança social, né? De mudança da nossa perspectiva sobre nós mesmos, né? Mas também sobre o mundo. E então, para mim, é por isso que eu até digo, assim, se eu não for fazer um cinema, um filme que vai agregar de alguma forma, né, para a vida das pessoas, mesmo que seja no micro, mesmo que seja repensar a tua conexão com o teu pai, né, ou com o teu vizinho, ou no macro, para mim não faz sentido, assim, né? Eu acho que o cinema é força, né, é potência, e é por isso que eu faço ele todo dia. Uhum. E você já tem ideias de novos filmes? Eu sei que esse ainda está em produção, mas se vem, sabe, enquanto você produz um, vem outros em mente, como que é esse processo criativo, assim? Porque por mais que não tenha tido a criatividade por ter seguido, né, a profissão do seu pai, é uma área em que a criação é intrínseca, né? Ah, sim, com certeza. Isso é uma coisa que é uma benção e é algo que a gente tem que lidar o tempo todo, né? Inclusive, por exemplo, no Marché do Filme, eu descobri que eu tenho um projeto que eu nem sabia que eu tinha. Uma das conexões que a gente fez foi um encontro com produtores indianos, que foi promovido, inclusive, pela SPCine, que foi bem bacana. Inclusive, eu quero agradecer à SPCine por todo o apoio que ela deu para a gente também. E nessa conexão com esses produtores indianos, eu percebi que eu fiz uma viagem para a Índia alguns anos atrás, fiquei um mês viajando e pensei assim, cara, aquela viagem daria um filme tão bom. E agora eu já estou falando com uma produtora lá da Índia que também achou que daria um filme bom. Então, as histórias elas não param, né? Elas estão em tudo quanto é parte e a cabeça da gente, como ela é treinada para isso, o tempo todo a gente está se inspirando, está pensando, está
né, vendo o mundo de forma... Às vezes eu até tenho que me lembrar, assim, olha, isso não é um filme, tá? Aqui é vida real. Volta, Luísa, volta para a realidade, que agora você tem que focar. Isso é muito legal, né? Como dependendo da sua profissão ou do que você se dedica, você tem uma forma de olhar o mundo com muito diferente, né? Porque o seu olhar está atento a algumas coisas que muita gente não se atenta. Isso é muito interessante. Luísa, como que a gente faz para assistir esse filme? Quando que ele vai estrear no Brasil? Olha, o filme ainda está sendo feito, né? A gente espera que ele seja lançado em breve e que vai ter um burburinho aí. Eu imagino que me seguindo nas páginas, nas redes sociais, o meu Instagram ele é Luísa com Z, Luísa Botelho, aquele tracinho embaixo Creative. Não sei se tem como compartilhar aí nas mídias de vocês, mas eu acho que essa é a forma mais direta, assim, seguindo a gente, porque a gente com certeza vai estar divulgando. E eu espero poder contar com vocês também para trazer o filme quando ele estiver disponível. Com certeza, temos cinemas aqui, não só os cinemas de shopping, né, mas cinemas mais independentes, como o Cine Paradigma, e seria excelente poder assistir aqui em Florianópolis ou por Santa Catarina, né, o filme Saudade. Tá aqui, passando aqui embaixo, @LuisaBotelho, _creative, então acompanhem, acompanhem todas as outras produções da Luísa. Luísa, foi um prazer te entrevistar, te ter aqui no Mural da Manhã. As portas do Portal Desacato estão sempre abertas para novas produções ou debates. E eu tenho uma última pergunta para você antes de a gente fechar a entrevista de hoje. Você falou um pouquinho sobre isso, mas como você vê o cinema brasileiro hoje? Sofia, obrigada. Obrigada pelas portas abertas, obrigada por esse tempo. Foi, assim, realmente incrível poder compartilhar um pouquinho com você. E respondendo a sua pergunta, eu vejo o cinema brasileiro hoje como uma linda floresta, assim, ele está florescendo, ele está vivo, ele está pulsante, ele está criativo, né? A gente está tendo produções incríveis de norte a sul do Brasil, que eu acho que inclusive, um momento histórico para a gente, né? Tradicionalmente, 20, 30, 40 anos atrás, né? O cinema ele estava a gente tem essa coisa de ficar meio focado no eixo Rio e São Paulo, e agora está crescendo, né? A gente vê o filme do Kleber de Fortaleza, inclusive muitos filmes bons de Fortaleza, né? De muitos outros realizadores, filmes do Sul, filmes de Minas, né? Então, e o nosso cinema ele está ganhando prêmios, ele está, né, sendo reconhecido mundialmente, e está contando histórias que estão saindo fora da caixinha, né? Que estão saindo fora do padrão, do mainstream, que estão contando a história do índio, né, dos povos originários, do negro, do preto, de tudo, da riqueza que é a cultura brasileira. Então, eu sinto que por mais que a gente enfrente desafios, que a gente tenha dificuldades, a pasta de dente saiu do tubo, né? E ela não vai voltar. A nossa criatividade ela já se espalhou, a gente já comprovou o nosso talento. E estou muito empolgada, assim, animada para ver o que vai acontecer daqui para frente, sabe? Todas as produções que vão surgir, todas as histórias que a gente vai contar e todos os cineastas também que vão estar surgindo com essas novas levas e as coisas que a gente tudo que a gente está conseguindo conquistar, né, no cinema nacional. Então, obrigada pelo espaço e por a gente poder falar um pouco sobre isso, né, que é importante também. Eu que agradeço. Que bom que é poder ir numa sala de cinema ou na tela do seu computador e ver a diversidade que compõe o nosso Brasil, a diversidade regional, étnica, poder se ver nas telas de cinema e também poder pensar outros mundos possíveis, outras relações humanas possíveis. Luísa, muito obrigada por estar aqui e pelo teu trabalho, e um grande abraço.
Obrigada, querida. Um abraço. Boa semana para você. Uma ótima semana. E agora eu quero trazer aqui os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente poder realizar o nosso trabalho todos os dias aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso site desacato.info e também o nosso trabalho nas nossas redes sociais, né? Nós estamos em todas elas, no X, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Blue Sky, no Threads. Então você pode nos seguir lá se ainda não nos segue. E vou apresentar aqui, então, os nossos apoios culturais. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499